Olá pessoal, bom dia. Bom, o tema deste vídeo aqui é o seguinte: extraterrestriologia, o corpo humano e suas potencialidades ocultas, tá? Então vamos bater um papo aqui, né? Eu pesquiso algumas especialidades da conscienciologia, né? Entre elas essa daqui, né? Extraterrestriologia. Que nem eu disse, né? Como eu pesquiso algumas, a extraterrestriologia é uma delas, porque, né, é algo que eu já estudo há muitos anos, né? No passado tinha outros nomes, né? Que agora essa especialidade da conscienciologia é relativamente recente, né? Mas está dentro, nessa revista, essa revista aqui da UFO, recente, acho que é de maio. Tem uma matéria aqui falando sobre extraterrestriologia, tá certo? Então veja bem, normalmente o pessoal na conscienciologia diz o seguinte, que os fatos e os parafatos orientam a pesquisa, né, direcionam a pesquisa. Então conforme, é que agora eu já tenho, estou com 62 anos de idade, né, então eu já percorri um longo caminho. Mas como você que é jovem assim, você vai vendo o que vai acontecendo, por onde que a pesquisa vai te levando, tá certo? Então, no caso da extraterrestriologia, eu estudo, que nem eu falei, essa especialidade da conscienciologia, como eu disse, é recente. Mas eu já estudo há muito tempo porque eu tive experiências com extraterrestres, né? E passei a pesquisar o assunto, né? Então, já jovem eu tive experiências, mas então eu não tinha visto propriamente os extraterrestres. Já tinha tido experiências com extraterrestres na minha juventude, mas eu não tinha visto. Mas, quando eu estava com 32 anos de idade, eu tive uma experiência muito marcante, né, que eu relato aqui aqui no meu livro de clarividência. Por isso que o meu vídeo anterior fala sobre clarividência, que eu já fiz vários vídeos falando sobre clarividência. Então, porque o detalhe que é extremamente importante é quando a gente vê com os próprios olhos, né? Mas então eu não tinha visto. Eu já tinha tido experiências, como eu falei, na minha juventude com extraterrestres, assim, tal, né? Mas até então eu não tinha visto eles. Mas nessa experiência que eu tive aqui quando eu tinha 32, é metade da idade que eu tenho hoje, né? Estava por volta de uns 32 anos de idade, né? E eu tive uma experiência que nem eu falei assim, muito marcante, e eu vi eles assim. Então, na verdade, esse é o meu grupo karma raiz, né? Então você veja que as ligações, que nós temos às vezes ligações grupo kármicas desconhecidas, que até então eu não conhecia, não sabia. Assim, depois dessa experiência marcante, na verdade ela foi uma confirmação, né, do que eu já sabia, né? Na verdade, mas você ver com os próprios olhos é uma coisa completamente diferente, né? Tá certo? Então nós temos vínculos passados, né? O pessoal que estuda, e outra especialidade que eu estudo é seriexologia. Estudo de vidas passadas, retrocognições. Aí um outro vídeo eu vou vir e vou falar sobre isso daí, sobre outras especialidades que eu pesquiso também. Eu pesquiso aí uns 5, uma meia dúzia de especialidades que me interessam mais diretamente, né? Projeciologia, seriexologia, que nem agora aqui eu estou falando de extraterrestriologia. Então como eu falei, eu sou velho, né? Eu já pesquiso isso há décadas, né? São coisas assuntos que me interessam, né? Então, no caso dos extraterrestres, sim, assim, bastante, porque, na verdade, foi o início meu, na verdade, foi através desses assuntos, né? Extraterrestres. Foi a primeira coisa que eu comecei a estudar. Assim, através de outros amigos, assim, o grupo, né? Os grupos que eu tive no passado, né? De jovens, era todo mundo jovem, com 20 e poucos anos de idade, né? Quando nós começamos a estudar isso aí. Então veja bem, olha, estamos aqui batendo no nosso papo, né? Tá? Então, por isso que eu falei ontem que a clarividência é uma ferramenta extremamente valiosa. Tá? Então foi através aqui, tá vendo? Tem um relato extenso aqui, né? Na verdade eu tive
algumas clarividências com extraterrestres, né? Tá? Porque aí você confirma o seu vínculo passado, né? Pretérito, né? Em outros planetas, que você já viveu em outros planetas, porque o que explicaria, por exemplo, os extraterrestres estarem acompanhando você aqui na Terra? Tem que ter uma lógica nisso, né? Tem que ter um sentido, porque eles não fariam isso por acaso. Então, se a pessoa está recebendo um acompanhamento dos extraterrestres, é porque você tem um vínculo, né? Que você, de milênios atrás, que você deixou em outros planetas. Isso acontece comigo e acontece com outras pessoas. Né? Eu conheço outras pessoas, né? Várias outras, aliás, que tem essa mesma situação, né? Tá certo? Que recebem um acompanhamento assim, de extraterrestres do planeta de origem da pessoa. Tá? Aqui, que estão temporariamente ressomados aqui no planeta Terra. Né? Mas veja bem, é que nem eu falei, o tema deste vídeo aqui fala sobre as potencialidades ocultas do corpo humano. Para mim é sempre uma surpresa quando os extraterrestres revelam alguma coisa nova para mim. Tá certo? Mas eu vou citar algumas aqui. Porque, na verdade, é o seguinte, eles revelam aquela potencialidade que o corpo humano da gente tem, mas a gente não fica com a chave daquilo ali, para você usar a hora que você quer. Eles demonstram assim, falam, olha, tá vendo? O corpo humano tem essa potencialidade. Passa um tempo, aí eles mostram outra coisa. Fala, tá vendo isso aqui? Ó, o corpo humano também tem, ó. Tá? Mas a gente não, eles não mostram, eles não dão a chave pra gente, porque eu também acho que seria complicado, porque às vezes a gente vive submetido a pressões e raiva, passa raiva, aquilo ali num dado momento a gente pode perder a cabeça e fazer uma má utilização daquela potencialidade, né? Tá certo? Daquele potencial que nós temos no nosso corpo humano. Pelo que eu vi, todo ser humano é assim. Só que são potencialidades ocultas que um dia serão descobertas, né? Tal, né? Mas a gente não tem assim a chave para poder estar utilizando aquilo ali conforme a gente, pelo menos comigo, assim, né? Já me mostraram várias coisas, mas a gente não fica com a chave daquele potencial que a gente tem, né? Tá? Então veja bem. No meu corpo humano foi feito alguns implantes ao longo dos anos, assim. Agora, isso daí obedece a várias finalidades, assim, os implantes, né? Que um dos que me chamou a atenção logo, quando eu era moço novo, né, tinha uns 28, 29 anos, foi um implante que eles fizeram no meu coração. Veja, tem coisas dessa aqui que eu já relatei nos vídeos meus aqui e tal, né? Mas eu, vez por outra, assim, eu volto à mente esses detalhes aí e tal, né? E eles colocaram um aparelho no meu coração, redondo, né, que aquilo ali me garantia um período de sobrevida. Na verdade, eu sobrevivi até hoje por causa desse implante. Primeiramente, por causa desse implante que eles fizeram no meu coração, porque ao redor dos 30 anos ali, eu pensei que eu fosse dessomar, né? Devido aos constantes ataques extrafísicos. Porque minha vida é constituída de ataque extrafísico. Então, eu só resisti até hoje devido a esses aparelhos que eles colocaram no meu corpo humano. Tá certo? Porque eu vivo submetido a constantes ataques extrafísicos. Os problemas de saúde que eu tenho são devidos a ataques extrafísicos. Dentes, eu perdi acho que 8 devido a ataques extrafísicos. Os dentes, assim, ó. Uma detonação. Isso por falar nos dentes, assim, tal, né? Mas os ataques são ataques extrafísicos são em várias partes do corpo. Tá certo? Na cabeça, no coração, no pulmão. Tá certo? É muito comum também eu passar noites e noites sem dormir, porque eles travam o meu chakra coronário, né? O coronochakra, né? Tá certo? Então eu só sobrevivi até hoje porque os extraterrestres fizeram implantes no meu corpo humano. Tá? Que garantiram esse período de sobrevida e eu ainda estou aqui vivo por enquanto aqui, porque de vez em quando eles fazem aí fazem algum tipo de reparo nesses aparelhos, algumas coisas aí, né? Então, que nem eu falei, quando eu era moço novo, eles puseram, o primeiro aparelho que eu lembro, assim, que eles colocaram foi esse aparelho no coração, né? Certa vez colocaram uma barra
Eu também isso já falei. Um tipo de uma barra, parecendo uma barra de titânio, de uns 30 centímetros assim, em uma das pernas minhas. Tá certo? E isso eu vi colocar, os dois. Esses dois aparelhos eu vi colocar, essa barra. E eu notei que uma tecnologia avançada, porque não havia emprego de mãos no introduzir essa barra. Parecia uma barra de titânio. Semelhante a uma barra de titânio. Assim, eu estava acordado. Só que eu estava deitado na cama e eu vi quando colocaram essa barra na minha perna, numa das pernas minhas. Né? O erro meu foi não ter pedido assim no dia seguinte para correr no médico para pedir para tirar um raio-x, para ver se aparecia no raio-x. Esse foi um dos equívocos meus. Eu devia ter corrido no dia seguinte, né, para ver se aquilo aparecia no raio-x. Mas enfim, passou, né? Se algum dia acontecer de novo, eu vou ver se eu corro no médico para pedir para tirar um raio-x, né? Foi uma falha minha. Então, olha, já aconteceu também deles dilatarem o meu coronochakra, assim como recurso de defesa, porque eu estava por causa do ataque extrafísico. Então eles dilataram uma vez o chakra coronário e aquilo impedia de ser atacado. Na verdade, dificultava até a aproximação dos amparadores. Essa dilatação que os extraterrestres fizeram no meu coronochakra. Aquilo ali, eles dilataram aquilo ali, o coronochakra ficou bem expandido assim. E aquilo criou um tipo de um campo de força que impedia os ataques, né? Impedia esses ataques extrafísicos. Então, serviu como recurso de defesa, a dilatação do coronochakra. Então, olha, se você tiver calma para pesquisar os vídeos meus, você vai ver que essas coisas eu já falei. Então, ó, embaixo dos olhos aqui uma vez, aqui nessa região aqui assim, ó, tem dois orifícios que saem raios aqui, por aqui assim, tá? Dos dois lados, aqui embaixo aqui, ó. Coisa que eu não sabia, muita coisa que eu não sabia, eu desconhecia. E eles mostraram para mim, eles demonstraram isso na prática mesmo para eu ver, ó, tá vendo? Ó, isso aqui, no corpo humano existe isso aqui, ó, tá vendo? São recursos de defesa. Tá? Esses dois orifícios que tem aqui embaixo dos olhos aqui, assim, ó. Tá? Certa vez eu tinha recebido um tremendo ataque extrafísico por volta de uns 29 anos, assim, mais ou menos. Eles colocaram um tipo de um tubo, aqui uma sonda, aqui pelo chakra laríngeo, o laringo chakra, que foi lá no estômago para poder limpar o estômago. Quando eu vi, uma coisa incrível, assim, tem coisa que eu fico muito surpreso dessas experiências que eu vivo, porque, que nem eu falo, a gente não está habituado. São coisas ocultas no corpo humano da gente que mesmo com essas vivências que eu tenho, eu fico surpreso de coisas que acontecem. Porque é sempre surpresa, porque são coisas inéditas, né? Inéditas. E enfiaram um tipo de uma sonda que parecia uma mangueira, sabe, uma mangueirinha fina que foi lá, e eu senti perfeitamente quando foi introduzido aquele negócio assim. Eu estava deitado assim, e eu senti quando aquilo entrou lá dentro assim, foi lá embaixo assim no estômago, para poder, aí deu um alívio assim, porque eu tinha recebido um tremendo ataque extrafísico, né? Isso por volta de uns 29 anos. Nessa questão de ataques extrafísicos, durante a vigília física ordinária principalmente, isso daí, olha, é quase direto. Assim. Às vezes eles dão uma aliviada assim para poder tomar um fôlego, a respirar um pouco assim. Depois eles saem e aquele negócio volta tudo de novo. Que nem agora aqui deram uma aliviada aqui para poder dar uns dias assim, porque às vezes eu passo noite sem dormir, durante o dia uma detonação, tá? Então os problemas que eu tenho físicos geralmente é devido a esses ataques extrafísicos aí. Ataques espirituais. Agora, no corpo humano também existem muitas conexões, eles fazem muitas conexões na cabeça ou no corpo mesmo, com esses equipamentos aí, com finalidades diversas aí. Muitas vezes para criar um campo de força, para dar uma segurada nessa barra pesada aí, nos casos dos ataques extrafísicos aí, tá? Então às vezes eu sinto quando eles conectam as coisas no corpo humano, na cabeça, nos braços, para evitar ataques. Para dar uma segurada, criar um tipo de um campo de força. Tá? Uma coisa que eu fiquei, também assim, que eu pesquisei, que eu andei pesquisando, a gente fica pensando em certos detalhes aí, né? Uma coisa
que eu fiquei pensando, que eu já fiz vídeo falando sobre isso daí, é sobre um possível campo assim, de um potencial eletromagnético que o corpo humano tem, principalmente no campo elétrico do corpo humano, que eu acredito que é uma suposição minha, eu não tive assim, como me aprofundar nisso, porque eu não tenho mais elementos nisso daí. Eu não experimentei mais vivências. Eu tive algumas vivências, mas eu não tive como me aprofundar, porque a gente depende da matéria-prima, que é a vivência prática, né? Eu não tive como me aprofundar, mas fiquei desconfiado que o corpo humano tem um potencial de promover um campo elétrico, assim, uma voltagem de uns 200, de uns 20 mil volts, mais ou menos, assim. Inicialmente eu fiquei pensando nessa condição, assim, de um corpo, do corpo humano, né? Baseado nas minhas observações, assim, e diante do que eu já vivenciei. Uma vez os amparadores me fizeram uma pequena demonstração para mim, né? Inclusive quando eu toquei uma prateleira metálica, houve até uma pequena explosão, pô, né? E eu tive justamente no momento que eu estava efetuando essas pesquisas sobre as potencialidades elétricas e magnéticas do corpo humano. Eles fizeram aquilo ali para eu poder notar que eu estava indo no caminho certo da minha pesquisa, né? Então eu não tive como me aprofundar, mas fiquei sempre desconfiado que o corpo humano tem esse potencial eletromagnético bem elevado. Inclusive, em vídeos que eu já postei, alguns animais subhumanos, né, têm essa capacidade de eletrocutar, assim, né, promover descargas de 1500 volts e tudo mais. Mas são animais subhumanos. Eu acho que como a espécie humana é mais evoluída, num primeiro momento assim eu fiquei pensando que o corpo humano seja capaz de promover uma descarga elétrica de uns 20 mil volts. Mas eu não pude como me aprofundar, não tive como me aprofundar nessa pesquisa, mas os extraterrestres já demonstraram que o corpo humano tem esse potencial. Agora, a gente, que nem eu falei, a gente não fica com a chave para poder utilizar esse potencial aí, né? Isso daí ainda não pude confirmar, mas fiquei desconfiado, diante das vivências que eu já tive, desse potencial elétrico e magnético que o corpo humano tem. Entre outras potencialidades. Tá certo? Agora, um detalhe interessante, é difícil saber qual que é o meu mater pensene. Na conscienciologia tem isso, né? Porque veja, eu pesquiso algumas especialidades da conscienciologia, a extraterrestriologia é uma especialidade. Agora, é difícil, até eu mesmo não sei bem ao certo, qual seria o meu mater pensene. Tá certo? Agora, de acordo com os seus interesses pessoais, assim, mesmo que você não tenha tido nenhuma confirmação da sua origem extraterrena, como no meu caso eu já sei, né? Os seus interesses pessoais, assim, podem demonstrar que a sua, aliás é meio comum, que a sua origem, você tem um grupo karma raiz também, como eu tenho, uma origem, um vínculo primeiro, assim, extraplanetário, né? Por exemplo, a pessoa que gosta de ufologia, gosta de astronáutica, astronomia, ciências, isso daí já tem, né? Aqui na Terra tem muita gente de outros planetas ressomado aqui, né? Reencarnados aqui, né? Mas os interesses da pessoa podem levar a pessoa, né, de repente, a uma vivência ou alguma experiência mais marcante nesse sentido aí, quando a pessoa tem alguma confirmação, que nem no meu caso, eu já sabia, que nem eu falei, da minha juventude, da minha origem extraterrena. Que nem eu falei assim, eu conheço várias outras pessoas que também têm uma origem comprovadamente, assim, extraterrestre, né? A pessoa, né? Eu conheço várias pessoas assim, mas depois que eu vi aqui através dessa vivência, essa aqui foi a primeira, foi uma das primeiras vivências que eu tive. Essa foi a mais marcante, mas eu
já vi, inclusive, outras raças de extraterrestres, não só um tipo, porque, tá? Aquilo ali foi um tipo, foi muito marcante essa experiência, porque a minha clarividência estava, assim, excelente, fora de série dessa daí, então eu pude ver muito claramente, assim. Eu fiquei extremamente surpreso, eu queria observar mais alguns detalhes, né, nessa experiência aqui, mas fiz algumas observações, assim, muito interessantes. Né, tem um relato aqui dessa clarividência muito boa, de muito boa qualidade que eu tive ali, mas tive outras também, não assim tão expressivas quanto essa daí, né? Então, olha, os interesses de uma pessoa podem levar a pessoa a concluir, ó, veja, ó, as pesquisas minhas, ó, falando sobre o planeta Marte, sobre essas viagens ó, extra, né, ó, as pesquisas que eu faço, ó. Então, os interesses da pessoa podem levar a pessoa né, de repente, a pessoa pode chegar a essa conclusão num dado momento através de uma clarividência ou de uma projeção consciente, ou às vezes aquilo é recorrente, às vezes a pessoa tem várias experiências, várias vivências nesse sentido, e a pessoa vai constatar, né, vai comprovar a origem extraterrestre dela. Né? Ó, astronomia, tá certo? A gente vai estudando, então, os seus interesses, né, ó, podem levar seus interesses pessoais, aí, astronáutica, astronomia, ciências, enfim, podem levar você a essa conclusão, principalmente se você tiver algumas experiências marcantes com extraterrestres. Tá certo? Mas, que nem eu falei, o tema principal hoje aqui era mais sobre o corpo humano, as potencialidades ocultas do corpo humano, né? Que são muitas, né? Um potencial a ser pesquisado e também, quem sabe, algum dia a gente possa ter a chave desse potencial nós mesmos aqui. Porque, como eu falei, os extraterrestres demonstraram para mim algumas potencialidades do corpo humano, mas eles não explicam como a chave mesmo, o pulo do gato, né? Que o pessoal fala, né? Eles não explicam. Eles falam, o corpo humano tem esse potencial aqui, tá vendo? Eles fizeram algumas demonstrações, mas não deram a chave para mim. Eu falo, aqui é para você usar quando você quiser. Então, eu já notei que o corpo humano tem alguns potenciais ocultos aí, né, que um dia poderão, talvez, seriam utilizados pela própria pessoa. No momento ainda não, mas o corpo humano tem algumas potencialidades ocultas, tá certo? Isso os extraterrestres já demonstraram para mim. Tá? Eu acredito que talvez pode ser até que demonstrem outras mais, né? Já fizeram algumas demonstrações para mim, tá? Bom dia.